E eu vou te dizer uma coisa. Esse corte de meio, primeiro, do ponto de vista técnico, economia pura, se ele não viesse, nós íamos ter um problema grave na economia. Porque em julho, a arrecadação despencou no Brasil inteiro. E ela já vem desacelerando desde abril fortemente. E em julho bateu assim... E se o senhor tiver alguma correção a fazer, faça. Mas exportando meio, o juro real continua perto de 10%. É isso. Não, e o que é pior... E do ponto de vista político, talvez você começasse a ter pessoas que votaram na autonomia dizendo o seguinte, espera aí, acho que erramos. Aliás, Então, eu já ouvi defensores da autonomia falando... Erramos. Está dando errado. O crédito ao consumidor é Você fundamental entendeu para o como país. as coisas... As instituições não são qualquer coisa. Você tem que saber construir. Claro. Para dar certo. O senhor não manda... Só um minutinho. O senhor não manda... o juro, o Banco Central vai decidir, tem autonomia, acabou, não sei o quê. Observador da cena. Pensando em outros países, pensando na taxa real de juros de outros países, considerando os números da nossa economia. O senhor como observador, se não quiser responder, também não responda, porque eu entendo a delicadeza. Nós estamos com juros reais em torno de 10%. Que tamanho deveria ter o juro real do Brasil? Olha, eu prefiro responder Sim. usando os termos do próprio Banco Central. Sim. O Banco Central, ele diz que a chamada taxa neutra de juro real gira em torno, entre 4,5% e 5%. Vamos dizer 4,5%. Se a inflação é 4%, 8,5% é neutro. Significa que tudo acima de 8,5% é recessivo. Isso. Não é que acima é recessivo, é Só para que você contracionista. saiba, querido, está em 13,25. É contracionista. Então, se você cortar meio, a pergunta que eu faço é a seguinte: faça a conta, né? Qualquer um é capaz de fazer uma conta. Quanto tempo nós vamos levar para chegar no juro neutro, cortando meio por reunião? Sendo que são 8 por ano. Nós só temos 8 por ano. Sim. Quantas vezes meio nós vamos ter que chegar no juro neutro? O juro neutro é o quê? A inflação nem sobe nem desce, é aquela. Isso. Então, nós estamos falando assim que nós ainda, cortando o meio, nós vamos viver um longo processo contracionista. Ministro. Então, isso mais ou menos demonstra a tese de que, quando a gente estava fazendo aquele barulho, eu delicadamente fui falando cada vez um pouco mais... Eu falei com um pouco mais de dureza, mas sou presidente, né? Eu tenho 60 mil anos de voto, eu posso falar. Presidente, mas eu ali que tenho uma relação também institucional Fazenda, Banco Central, estava querendo fazer crer que era isso. E isso estava me colocando... Comecei a ter dúvida sobre os compromissos que eu assumi no começo do ano. Eu falei, não vou conseguir cumprir. Como é que eu vou cumprir se a autoridade monetária não... De onde vem essa lógica Qual lógica? desse juro? Olha, você sabe que eu vou começar... Eu tenho minha resposta, mas o senhor pode... Eu vou começar. O Brasil, ele tem um viés, na minha opinião, tem um viés aqui de pagar juro alto impressionante aqui. Mas eu não quero falar disso. Nós vamos inaugurar semana que vem um grupo de estudos de acadêmicos que nós estamos trazendo, que não são do mercado. Eles estão estudando como é que se combate a inflação fora do Brasil. São estudos comparativos. Como é que se combate a inflação nos outros países, iguais ao Brasil, mais desenvolvidos que o Brasil, menos desenvolvidos do Brasil? Porque o curioso é que não importa se o país é menos desenvolvido, é mais ou menos igual, ou é mais desenvolvido, todos pagam menos juros do que o Brasil. Então nós vamos começar a querer saber o que está acontecendo. Por que a gente sempre está pagando mais juros do que países, inclusive, em situação inferior à nossa, que não tem reservas cambiais, que não tem 75 bilhões de dólares de saldo comercial. Por que um país que tem o que o Brasil tem está pagando consistentemente a mais? Mesmo quando tinha superávit. O que mais comovido é quando falam da dívida e do risco de calote que não existe. Mas mesmo quando a dívida estava caindo, quando a dívida brasileira, a dívida pública brasileira estava caindo, nós ainda assim pagávamos uma taxa real de juro muito acima da conta. Mas o cupom finalmente...
Então, mas nós vamos começar, semana que vem, por coincidência, a tua pergunta, nós vamos começar a nos debruçar sobre esses estudos comparativos. O Copom finalmente baixou. Não é para ser o Banco Central, mas para entender o Banco Central. Sim. Mas não bastasse baixar de um lado, de outro lado, o presidente do Banco Central vai ao Senado e diz o seguinte: nós vamos mexer no rotativo, que me parece uma boa coisa, mas, por outro lado, fala, nós vamos mexer no crédito sem juro, no parcelado sem juro. O que é absolutamente, intrinsecamente necessário para o pobre brasileiro ter acesso, consumir, ter acesso aos bens de consumo do país. 75% das operações são assim. Você, outro dia, fez menção a isso no seu programa. Eu fiz uma comprinha. Parcelada sem Parcela sem juro. Enfim, ter juros mais baixos significa dar às pessoas, além de todas as outras coisas, de tornar o orçamento, liberar o orçamento para investimentos necessários para o país, permitir que as pessoas consumam, né? Tenham acesso ao crédito mais barato, né? Tenham maior competitividade também na oferta de crédito. Agora, não adianta baixar o crédito de um lado e, do outro lado, proibir o parcelamento sem juros. Eu não entendi isso, queria que o senhor nos explicasse. Não, então, Foi o senhor que deu puxão de orelha no presidente do Banco Central, não foi, não? Alguém disse que puxou a orelha do... Ele disse que então. puxaram a orelha dele. Não foi o senhor, não não? disse quem, mas não fui eu. Não pode, o banco é autônomo, o ministro não puxa a orelha de ninguém. Não, mas na verdade, o rotativo, assim, não dá, né? Não. Isso é juro Porque assim, altíssimo, 400% ao ano. é 15% ao mês composto. Explica o que é o rotativo, ministro. Não, o rotativo é quando você atrasa o teu cartão, o pagamento da fatura do cartão de crédito. É isso. Você cai numa linha de crédito chamado rotativo, Isso. que te impõe uma carga de juros de 15% ao mês composto. Ou seja, 15 sobre 15 sobre 15 dá 470 ao ano. É isso. Ninguém sai disso. Se você botar Nunca mais você se livra. 12 meses de juro composto, né, de 15% composto, dá 400 e tal por ano. Aí, não, e só parênteses rápido, falaram, vamos parcelar com 9% ao mês. Ainda assim dá quase 270 ao ano, que também é um espetáculo, né? Então, o Congresso começou a se mexer para tabelar. Lembrando que o próprio Banco Central, na gestão do Roberto Campos, ou antes, não sei se foi o Ilan, mas assim, não é tão lá para trás, né? Tabelou o juro do cheque especial. Que Acho também que foi do Ilan. O Ilan, né? Acho que ninguém mais usa, inclusive. Isso, Ninguém mais usa. Acabou o cheque Eu usei especial. muito na minha vida, claro. Eu vendi o almoço, usava o cheque especial, comprava o jantar. Inclusive, eu ajudava muito nessa época, levava uma marmitex, porque a gente tem que ser solidário com o amigo que está no Mas o fato é que começou a surgir um movimento no Congresso de insurgência Sim, contra tem propostas. os 470. E aí acendeu. Nós já estamos há algum tempo, né, alguns meses já discutindo com os bancos, mas nós não podemos perder de vista o varejo. Entendeu? Porque é o que ele falou, as compras são feitas assim. Sim. 75% das operações são cartão de crédito parcelado sem juro. Você não pode mexer nisso aí, né? Você tem que proteger quem está caindo no rotativo, claro. Você tem que fazer alguma coisa por essa pessoa. Mas se você for comprometer o sistema de vendas, que é o padrão brasileiro de compra hoje, é esse, né? Até alimento está sendo comprado assim. Ô, ministro, o senhor não diga nada, eu digo, mas assim, eu não entendo nada de economia, nem de direito, e diz, quer se meter em tudo. Sim, porque é um direito que eu tenho, né? Mas a terra não é plana, eu tenho umas coisas. Agora, eu não entendi o salto lógico que tem assim, sabe o que é? Esse parcelamento sem juros está levando para 470% a taxa de juros do rotativo. De quem atrasa, né? Desculpa, não entendi. Como é que eu não entendi? Mas tem um problema, tem um hiato lógico aí que é injustificável. E aí quem quer que tenha puxado a orelha do presidente do Banco Central? Fez muito bem. Foi a mulher dele. Que falou assim, ô Roberto, a gente está comprando assim, não é possível. Porque se isso não foi o senhor, não foi o senhor. Claro que não. nem tem poder porque eles são autônomos. Então, foi a mulher dele que falou assim, não, a gente também compra assim, Roberto. Fica difícil, né? Todo mundo entendeu, né? As prestações já, né?
Ministro, a sua relação com o Roberto Campos Neto também fica sempre sujeita a especulações, no seguinte sentido. Vocês são dois homens cordiais, não no sentido do nosso Sérgio Buarque. São duas pessoas cordatas, pronto, né? Se expressam com bastante educação e tal. E aparentemente vocês se dão muito bem. E tem uma equação que eu acho sempre curiosa, que é a seguinte: o Conselho Monetário Nacional, afinal de contas, são o senhor, o Roberto Campos Neto e a Simone. Sim. Digamos que o senhor, se quisesse juntar com a Simone ali e falar, meta de inflação agora é tanto. Tá. Ou então a Simone, eles se juntam e tanto. Vocês mantiveram a meta, embora tenham mudado o sistema de cálculo da meta. Isso. Né? Que não era muito inteligente, vamos dizer assim. Não é nada inteligente. Aliás, a gente mais uns 2 ou 3 países Turquia. estranhos. Isso, O que eu pergunto é o seguinte: existe uma tensão intelectual também, real, né? Quer dizer, o senhor sempre defendeu os juros mais baixos, o Roberto Campos Neto, ele não se omitiu, né? Assim, ele foi a campo, ele resolveu botar a posição dele, ele não foi só um técnico. Né? E, ao mesmo tempo, vocês se dão muito bem. Quando está ali no Conselho Monetário... Primeiro, existe o Conselho Monetário Nacional de verdade? Vocês realmente discutem de verdade? Pode ser que haja uma aliança ali, 33 a 66, e não se sabe com quem Simone vai ficar, como é que é? Não, isso é muito difícil. É tudo muito... Isso é difícil de acontecer, de 2 ministros do mesmo governo votarem separados. Sim, tá. Sendo franco. Uhum. Seria muito inusitado que isso acontecesse. Pode acontecer, teoricamente, mas é difícil acontecer na prática. Porque a relação do planejamento com a Fazenda é diária. Você vai afinando, né? Você vai afinando um pouco as suas impressões sobre o que tem que ser. Né? O Banco Central agora, com a autonomia, ficou um pouquinho mais distante disso. Mas eu tenho mantido, eu não vou dizer que é frequente os nossos encontros, porque não é toda semana, mas eu e o Roberto nos falamos por telefone ou pessoalmente a todo momento, né? Nós estamos sempre conversando. E são conversas às vezes longas, são conversas de 2 horas, só eu e ele, às vezes com algum diretor, algum secretário da Fazenda, algum diretor do Banco Central. E geralmente as discussões são técnicas. O voto dele de desempate pelo meio ponto o surpreendeu de algum jeito, não? Não, pelo seguinte... Só para quem não acompanhou, 4 diretores do Banco Central votaram por 0,25 de queda, apenas 0,25, acenando que daqui a 45 dias poderia ser meio. Eu não entendi nada, mas tudo bem. 4 falaram meio e o Roberto Campos Neto, 9º, o presidente vota por último, é isso, né? Voto de Minerva. Meio. Pronto. E aí falaram, Roberto Campos Neto. Né? Não me surpreendeu porque eu, nos dias que antecederam o Copom, dizia o meio, eu só falava de meio, porque assim, era imperativo. De novo, os dados de arrecadação de julho foram péssimos no país inteiro. Os dados do estado de São Paulo, que está mais rico da federação, péssimos. Ou seja, estava claro... O Banco Central funcionou. Estava claro que o primeiro trimestre tinha iludido algumas pessoas sobre a realidade da economia brasileira. E eu dizia, não vai dar tempo. Porque tem ano calendário na vida, o que vai fazer? As pessoas contam desempenho. Vamos supor que o equilíbrio fiscal não se atinja em dezembro de 2024, mas em março de 2025. É tanto tempo assim? 3 meses depois o cara fala, não cumpriu, que catástrofe. E por isso que eu estou dizendo essas coisas. Reinaldo, política monetária e fiscal é quase que um carro de Fórmula 1. Sim. Você tem que fazer as tangências trocar o pneu na hora certa, abastecer na hora certa, fazer a curva na hora certa, brecar na hora certa. Porque é isso que vai ser julgado. É tudo muito na linha fina de você fazer para você chegar em primeiro e ter a bandeirada. Cresceu 3, cresceu 2,5, cresceu 2... Né? E não teve... Então é tudo muito delicado em política econômica.
né? E não existe essa coisa, a política monetária, a política fiscal. Isso é um exercício intelectual útil para fins de debate público e tal, mas se essas políticas não estiverem harmonizadas, não existe política econômica. A política econômica, né, eu uso sempre a metáfora de são dois braços do mesmo organismo. Vão começar a se estapear entre si, não vai dar coisa boa. Por que se estapeiam tanto? Então, isso que no Brasil tem uma espécie de... tem uma dificuldade, né, em harmonizar. Você veja o que aconteceu. Você pegar agora, a história é recente, né? O juro vai a 2, o dólar vai a 5,50, a inflação sai do controle, aí vem o governo e torra 300 bilhões de reais para se eleger, e aí o juro dispara,